Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver me vendo aí, que seja um bom momento, um momento de tranquilidade, né, na medida do possível, que seja um momento de reflexão, mas muito positivo para todos nós. Bom, gente, vamos lá então. Bom, galera, hoje eu quero falar sobre a diversidade cultural de uma maneira geral. Quero falar também sobre as formas de convívio, de convivência entre a diversidade e a relação do outro, e a nossa relação com o outro, né? Seja esse outro um outro indivíduo ou uma outra sociedade. Por que ele é importante para nós? Eu acho que a gente precisa detalhar isso um pouco melhor, ok? Bom, gente, vamos lá. Primeiro, tá? Por que a gente não tem uma única cultura, né? A gente pode dizer assim, existe uma cultura única. Não existe uma cultura única, porque as pessoas, elas não são iguais. Elas vivem em ambientes diferentes, ou seja, cada povo, cada sociedade, ela vai arrumar uma maneira de se adaptar àquele ambiente, ou mesmo que tenha um ambiente, um clima, eu posso dizer assim, mas mesmo que tenha um ambiente próximo, clima próximo, uma fauna parecida, uma flora, mas isso não significa que essas pessoas, que mesmo que estejam distantes, mas em ambientes semelhantes, que elas vão encontrar a mesma resposta para os problemas, né? E aquilo que vai ser problema para uma sociedade não necessariamente será um problema para outra. Pensa em você, né? O que às vezes é um problema gigantesco para você, você fala, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? O outro tá lá, assim, a vida se encarrega, eu não posso mexer com isso. Ou seja, mesmo que a pessoa tenha um problema semelhante, as pessoas reagem de forma diferente, tá? Então a cultura, ela tá ligada ao ambiente que a pessoa vive, ela tá ligada ao meio em que ela está inserido, né? O que se acredita naquele local, o que aquela sociedade acredita como sendo válida, quais são os valores, né? O que ela valoriza, o que para ela tem sentido, o que para ela não tem sentido, né? Então, a maior riqueza da cultura e a maior riqueza humana é a diversidade. É você ter a oportunidade de encontrar com alguém que é diferente de você, de encontrar com alguém que é diferente de mim, tá? E que, se a gente parar pra pensar, todo mundo tem problemas, né? Ou questões semelhantes, né? Básicas. Desde como vai se alimentar, a questão das relações de parentesco, a relacionar a questão de abrigo, ou seja, onde as pessoas vão morar, né? Então, as necessidades em si, humanas, elas são iguais, né? Mas, né, necessidades básicas. O restante vai ser alterado de acordo com a forma de pensamento, de acordo com o avanço tecnológico, né, de determinado grupo. E essa nossa riqueza, ela não pode ser perdida. A gente tem que defendê-la. Por exemplo, se alguém dissesse para mim que mataram toda a população esquimó que tá lá, né, próximo do Polo Norte, o que isso afetaria hoje na sua vida ou na minha vida? Vou ser bem sincera, nada. Não conheço os esquimós, eu não sei como eles vivem, né? Lógico que eu já li alguma coisa. Eu não sei como eles pensam, eu não sei o que eles valorizam. Contudo, para aquele local específico,
para aquela reunião específica, o que que existe, tá? Existe um povo que criou todo um modo de vida, que conhece aquilo ali, que tem um conhecimento diferente, né? E que se, né, ou que se não, ou quando, né, da maneira que a gente precisar explorar aquele local, né, o que eles podem trazer de informação pra gente, o que eles podem trazer de conhecimento. Então, preservar a diversidade cultural nada mais é do que preservar o conhecimento humano. Todo conhecimento que foi gerado, mesmo que diretamente, a extinção de uma sociedade, a extinção de um grupo, aparentemente não lhe traga nenhum, como é que eu posso dizer assim, nenhum malefício, ou não lhe incomode. Mas lembre-se do seguinte: quando acontece alguma coisa desse gênero, né, quando eu quero promover a extinção de algum grupo, por exemplo, ou de alguma sociedade, e a gente não se levanta contra essa possibilidade, a gente também não pode contar que se levantarão quando alguém tentar nos atacar. Então, a valorização e a defesa da diversidade, ela se faz absolutamente necessária, ok? Bom, tendo em vista que cada cultura é única e produz um saber único, tá? Alguns teóricos que a gente vai chamar de antropólogos, tá? O logos vem de estudo e o antro vem de homem, que fazem estudos sobre o homem. Ah, mas a sociologia não faz isso? Ela faz um estudo sobre a sociedade no qual os homens estão inclusos. Mas a ciência que faz um estudo mais pautado na área cultural é chamada de antropologia. Num primeiro momento, depois eu vou destrinchar todos eles com vocês. Os primeiros antropólogos, eles eram europeus, tá? E eles eram europeus que não saíam da Europa. Imagina que eu tô aqui no meu cantinho e aí eu pego um papel, né? Alguém me faz relatos do povo, sei lá, comedores de pipoca. Aí a pessoa fala, nossa, mas ali existe um povo que cultiva uma planta, que é um tal de milho. Ó, eu trouxe até um milho pra você, tá? E a alimentação básica deles é pipoca. Eles comem pipoca doce, pipoca salgada. Alguém vai me dar, né? As pessoas, nossa, umas pessoas estranhas, elas fazem umas coisas assim, né? Pô, elas almoçam pipoca. Enfim, né? Um exemplo esdrúxulo, tá? E aí eu, que não saí, não vi, ou mesmo que eu tenha dado, né, esse trabalho de ir até lá, eu fui, passei lá, sei lá, 1 hora como, né, dando uma olhada, sento, vou pro meu cantinho, e aí chego assim, olha, a tribo dos comedores de pipoca, eles são muito estranhos, tá? Nos hábitos alimentares, eles se alimentam exclusivamente ou preferencialmente com uma planta X, que é o milho, né? Que o milho não é europeu, né? Então, um milho, e eles fazem esse milho virar uma espuma branquinha, e daquilo aí eles comem aquela coisa nojenta, e aí as pessoas que têm esses hábitos alimentares rudimentares, né, caçam com, sei lá, paus e pedras, animais para completar a alimentação, né, dormem em lugares estranhos, amontoados. Olha o que eu fiz, tá? Eu cheguei, eu escutei alguns relatos, eu talvez tenha me dado ao trabalho de ir até lá, fiquei uma meia hora
observando aquelas pessoas como se eu tivesse num zoológico, tá? Observando animais exóticos. E aí eu pego, sento e começo a escrever. Olha os termos que eu falei. Eles são estranhos, esquisitos, eles são exóticos, eles têm uma alimentação esdrúxula, eles dormem amontoados, Ou seja, todas as palavras que eu falei, elas foram no sentido de desqualificar aquelas pessoas. Eu, em momento nenhum, a minha descrição foi uma descrição neutra, né? Eu, em momento nenhum, pensei em descrevê-los tentando buscar, né, ou tentando olhar para o outro sem comparar esse outro comigo. O etnocentrismo, né, que ele é pautado no estudo desses primeiros antropólogos, etno de etnia, centrismo de centro. Ou seja, então eu coloco uma ideia de uma etnia, geralmente da sua etnia, no centro. Ou seja, eu considero, né, que a sua cultura, que o seu modo de ver a vida, ele é o correto. E tudo aquilo que foge daquele padrão do que você acredita seria, né, por oposição, o incorreto. Ah, professora, mas isso é natural. Provavelmente é natural. Eu não vou, né? Porque você quer sempre se valorizar mediante aquele que é diferente, aquele que é desconhecido, tá? Mas quando eu coloco os meus valores e o desconhecido, gente, eu saio sempre ganhando, eu sempre fico numa posição de superioridade. E quem se coloca numa posição de superioridade, ela se coloca numa posição de julgamento do outro. Gente, esse julgamento, essa postura de julgamento do outro, ela vai trazer para nós, na vida prática, inúmeros problemas, tá? A questão do preconceito, né? Que é aquela ideia prévia que você pega acerca de um determinado grupo, né? Ou de alguém. A discriminação, quando você, a partir, né, dessa ideia deturpada que você recebeu e que você não teve nenhuma iniciativa para procurar saber se aquilo ali correspondia com a verdade ou não, e aí você nega a essas pessoas acesso a um emprego, acesso à justiça, né? Quando você nega a essas pessoas acessos a direitos básicos como saúde, educação, né, habitação. Então a gente pode dizer que essas são consequências do etnocentrismo, ou seja, desse olhar que a pessoa tem de julgamento do próximo, né, de se colocar numa posição daquele que pode julgar, né, daquele que é superior, daquele que é diferente, ok? Bom, continuando, além dessa questão do próprio preconceito, da discriminação, o etnocentrismo ele leva a outros problemas agregados, né? Que problemas seriam esses? A xenofobia, né? Por exemplo, o ódio ao estrangeiro, né? Ah, professora, mas eu vi ali, sei lá, no sinal, um monte de venezuelanos jogando bolinha. Um monte de vagabundo. Eu vou dizer pra você assim. Tem possibilidade dele ser vagabundo? Tem. Mas o que faria a pessoa largar seu país, largar sua terra, deixar sua família para trás, deixar seus valores para trás e se aventurar num outro país e jogar bolinha? Será que não é necessidade, né, dessa pessoa sair e procurar uma vida melhor? Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho nessa perspectiva,
né? Será que esse outro não está tentando o mínimo para subsistência enquanto tenta alguma coisa melhor? Pode ser também. Então, quando eu chego e eu já taxo, né, rotulo como um vagabundo, ou então, esse estrangeiro vem para cá, é para tomar os nossos empregos. Tá. Ele vai ocupar alguma vaga de emprego, sim. Se ele for competente para tal, né? Então, não tenha ódio do diferente. Encare o diferente como, né, por exemplo, no caso do estrangeiro, é como alguém que vai te forçar a se qualificar, a conseguir alguma coisa melhor, né? Ele não tem que ser um empecilho na sua vida, nem ser a pessoa que vai receber o seu ódio, né? As práticas etnocêntricas levaram ao genocídio, ou seja, extinção de determinados grupos étnicos. Por exemplo, na colonização, né, espanhola e portuguesa no Brasil. Quantos índios foram massacrados, né? Pessoas da população nativa, né? Chegou aqui, eles são diferentes de mim, né? E eu agora peguei essas terras para mim, eles vão dizer que é deles, não são, e eu vou dizimar toda uma população. Hitler teve uma política genocida quando elegeu judeus, gays, negros, ciganos, pessoas que portavam alguma deficiência como inimigos da Alemanha, né? E esses inimigos, eles foram pegos assim por motivos aleatórios, tá? Desde da crença de que existia uma raça que ele vai chamar de ariana, que era descendente do povo ário, né? O povo fundador do continente europeu, né? E ele colocava uma série de padrões. Então, todo mundo que estava dentro desses padrões da população descendente, né, dessa primeira população, né, europeia, então, né, eram loiros, né, olhos claros, pele muito branca, que tinham uma capacidade física além, né, do esperado. E aí, qualquer pessoa que fugisse desse, que ele considerava que fugisse desse estereótipo, né? Ou que não tinha essa questão física, ou que tinha alguma deficiência, mesmo que fosse filho de arianos puros, né? Ele era defeituoso. Então, o que eu faço? Eu praticava uma política de genocídio, né? Eu matava essas pessoas para poder prevalecer o grupo, meu grupo. Bom, uma segunda geração de antropólogos, né? Eles vão sair lá do seu cantinho, sair do seu gabinete e eles vão fazer o quê? Ele não vai só contar a história de ouvir, de chegar lá e passar umas horinhas e ir embora, tá? Eles vão implementar um método que a gente vai chamar de observação participante. O que é isso? Eu quero conhecer de maneira profunda o pessoal da tribo dos comedores de pipoca. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar minha malinha básica e vou morar com essa tribo. Simples, né? Pegar meus cadernos, meus lápis para fazer meus registros e eu vou morar com essas pessoas. Morar quanto tempo, pessoal? Uma semana? Não. Meses. Anos. Mas por que isso? Porque eu quero conhecer essas pessoas de maneira profunda. Eu quero entender a lógica por trás de um determinado comportamento cultural. Por que se come pipoca e não se come curau? Ou não se come batata, né?
Por que o milho em forma de pipoca, né? Por que que as pessoas preferem dormir todas dentro de um mesmo ambiente, como o outro falou, amontoadas? Então, essa segunda geração de pessoas, elas não querem só saber o porquê, elas querem entender a forma como as outras pessoas pensam. Gente, é aquela boa e velha história, né? Você se colocar no lugar do outro. Mas não se colocar de maneira fictícia. A pessoa ia e vivia. Tiveram antropólogos que ficaram mais de décadas, né? Junto daquelas populações que eles queriam conhecer, né? Às vezes saíam um pouco, voltavam, mas eles tinham essa vivência com os povos. E a partir dessa vivência eles começaram a perceber o seguinte: não existe uma cultura melhor, uma cultura pior, uma cultura moderna e uma cultura atrasada. O que existe são culturas e meios diferentes de ver a vida, né? Respostas diferentes a problemas, num primeiro momento, semelhantes. Bom, a partir então desses novos teóricos, vai ser adotada a prática do relativismo cultural. Só o que é relativismo? É você considerar que todas as culturas são válidas, que elas são importantes, que elas apenas são diferentes. Mas até aí eu entendi. Ok. Mas para que a gente possa fazer isso, a gente tem que exercer uma postura de tolerância. Professor, mas tolerância eu não gosto, mas eu convivo. Gente, mas o primeiro passo pro respeito, num certo momento, não é tolerar, porque você vai convivendo com a pessoa e você vai observando. E aí, na grande maioria das vezes, você vai se surpreender com aquela pessoa ou com aquela sociedade. Ele vai fazer coisas que pra você são inesperadas. Você, poxa, mas isso pode ser diferente do que eu faço, mas não é uma coisa ruim. Então, a tolerância é o primeiro exercício, né? A partir da tolerância, vem a questão do respeito, né, com a prática diferente. Então, eu comecei a observar, né? Falei, bom, ele é diferente, mas tem lógica o que ele faz, né? Ele pensa dessa forma, ou seja, eu tô começando a querer compreender o pensamento do outro. Então, a postura do relativismo, ela gera, né, práticas de maior tolerância, de respeito e de compreensão do outro. Eu não quero anular o outro. Como a gente falou, no etnocentrismo, eu chego inclusive a matar pessoas que pensam diferente de mim, né? Ou na melhor das hipóteses, eu ignoro que elas existem. E quando um número muito grande de pessoas ignora um número pequeno, essas pessoas elas não são mortas por balas, né? Mas elas morrem por outras situações, por ausência de serviços básicos. Então, temos esse problema. No relativismo, não. No relativismo é uma postura diferente. A gente tem essa postura de saber conviver com o outro, né? E isso é importante e fundamental, ok? Bom, professora, será que a gente relativizar tudo, né? Tudo é cultural. É bom? Eu vou dizer pra você, depende. Provavelmente não. Mas por que? Você não falou que a gente tem que ser tolerante? Falei que vocês têm que ser tolerantes, não que vocês têm que ser cegos, o que é bem diferente. Quando eu falo de uma postura e de uma prática de tolerância, eu tô falando nada mais, nada menos de que é necessário, tá? Como é que eu posso dizer assim? Uma compreensão maior do outro. Agora, todas as práticas justificadas culturalmente,
mas que servem para violar princípios básicos, né? Por exemplo, toda prática cultural que sirva para violar a vida, colocar a vida de alguém em perigo, toda a prática cultural que sirva, né, para você acabar com o diferente ou ignorar, não sei, uma pessoa de uma religião diferente, vê-la como um inimigo. Então eu posso dizer para você com certeza que esse tipo de prática não deve ser tolerada. Por exemplo, a castração de meninas, né, em algumas tribos africanas. Lógico, tem as questões culturais? Tem. Mas essas meninas, elas são castradas. Por quê? Porque na cultura deles a mulher não pode ter nenhum tipo de prazer durante o sexo. Então eu castro essas meninas. Castrar não no sentido de que ela não vai poder ter filhos, tá? Eu castro o órgão genital para que ela não tenha nenhuma possibilidade de ter prazer durante a relação, que é uma exclusividade masculina. Mas vem cá, quando eu corto uma parte do órgão feminino, eu tô mutilando uma pessoa, eu tô tirando um órgão dela, eu tô tirando alguma coisa que é natural, uma coisa que inclusive é benéfica para o corpo, né? Quando eu justifico que eu posso queimar minha esposa com ácido, porque ela é minha esposa, né? Em alguns países orientais, ela me pertence, ela é um objeto, né? Eu tô o quê? Colocando a vida da pessoa abaixo de qualquer coisa, porque ela é uma minha propriedade. E como minha propriedade, isso aqui é minha caneta, isso aqui deu pá! Quebra. E como foi eu que comprei, eu que paguei, eu posso fazer. Então, tudo que coloca a vida humana em risco, né, que serve para justificar crimes, não devem ser de maneira nenhuma alvo do relativismo cultural. Isso é um crime contra a humanidade, um crime contra uma sociedade e tem que ser punido como tal. A gente não pode colocar que um crime é uma coisa positiva. Por exemplo, no Brasil, quando as pessoas falam, minha filha, marido é assim mesmo, eles chegam nervosos, eles empurram, dão um tapa. Mas vem cá. Por quanto tempo a gente vai se submeter a isso? É cultural uma pessoa bater na outra? Uma relação afetiva não tem que ser pautada? Acho que antes do amor não tem que ser no respeito? No respeito não gera amor? Amor gera desrespeito? Então, tudo aquilo, né, que servir para ferir a lei, a Constituição, ferir os direitos humanos, botar em risco a vida de alguém, não pode ser alvo justificado, na verdade, pelo relativismo. É um crime, ok? Bom, e para finalizar, tá? Eu coloquei também na nossa aula a questão da alteridade. Gente, o que é alteridade? É você ser capaz de se colocar no lugar do outro, né? É você ter empatia com o outro. O que é empatia? Né? É você se colocar no lugar dele. É você ver que ele é tão importante quanto você, ele tem tantos direitos e tantos deveres quanto você, que ele não é diferente de você em nada. E quando a gente vai estudar essa questão da cultura, por exemplo, tem eu, e eu tô aqui gravando com vocês, eu tô vendo o meu reflexo, que é o meu espelho. Na vida cotidiana, quem é o meu espelho? O meu espelho são as outras pessoas que convivem comigo, que elas vão reagir da mesma maneira que eu vou reagir àquilo que elas estão fazendo. Então, as nossas relações e aquilo que a gente acredita fica nesse âmbito do espelho, tá? E isso vai, né, constrói quem nós somos. Essa noção de alteridade, de empatia, de se colocar no lugar do outro.
constrói uma sociedade e constrói uma sociedade melhor, tá? Gente, até a próxima aula.